O maior acidente da história da rodovia Anhanguera e detalhes nunca antes contados até agora. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia, acontecimentos que marcaram o país. Só para contextualizar quem é aí de outras regiões do país, a SP-330, também conhecida como rodovia Anhanguera, é a terceira maior via rodoviária do país, com 442 quilômetros de extensão, que se iniciam em São Paulo e terminam em Igarapava, interior paulista, junto à ponte sobre o Rio Grande, divisa natural com o estado de Minas Gerais. É considerada uma das mais bem cuidadas rodovias do país e cruza aqui a região de Campinas, Americana, Limeira, Araras, Leme, Ribeirão Preto. Ela cruza esse trecho de progresso pujante do interior paulista. Foi precisamente no quilômetro 179, no município de Araras, que o pior acidente da Anhanguera aconteceu. O ano era 1998 e o dia 8 de setembro, uma terça-feira que vinha de um feriado prolongado, né? O feriado de 7 de setembro daquele ano caiu na segunda-feira. A tragédia começou a acontecer na madrugada de terça-feira, por volta das 2h45 da manhã, quando o motorista José Carlos Saraiva perdeu o controle da carreta Scania que levava 32 mil litros de combustível sentido capital interior. A carreta caiu em uma vala no canteiro central da rodovia. A sua carga, que era de 32 mil litros de combustível, era precisamente dividida em 26 mil litros de diesel e 6 mil litros de gasolina que explodiram com o impacto, né? O diesel estava sendo transportado mais à frente e a quantidade menor de gasolina estava mais para trás na carreta. O motorista José Carlos não conseguiu sair a tempo da cabine e acabou falecendo ali mesmo. O combustível se espalhou pela rodovia do lado, né? Claro, sentido capital interior, e pegou fogo. Um dos fatores que contribuíram muito para esse acidente foi a baixa visibilidade naquele trecho de subida da via Anhanguera, causados por muita neblina que havia no local e que se juntou com a fumaça do fogo causado pela explosão. Um detalhe que pouca gente sabe, e eu ouvi de um policial rodoviário que trabalhou nessa ocorrência nesse dia, foi de que haviam ressolagens de pneus no acostamento da rodovia, né? Que são aqueles pedaços de pneu do caminhão que se soltam quando o pneu estoura, e o fogo consumiu essa borracha desses pneus, então criou-se ali uma mistura fatal de fumaça branca, fumaça preta e também a neblina que estava no ambiente. Na rodovia transitavam dois ônibus que juntos levavam ao todo 98 romeiros da cidade de Anápolis, em Goiás, que estavam voltando de uma excursão. Eles saíram de Anápolis e foram até Aparecida do Norte naquele feriadão e estavam retornando. Uma viagem de mais de 1000 quilômetros, uma viagem longa e cansativa, o que me leva a crer que no momento do acidente a maioria dos passageiros, incluindo crianças e mulheres, estavam dormindo. O que aconteceu foi o seguinte: devido à fumaça e baixa visibilidade que já havia e se intensificou em grandes proporções devido à explosão e em consequência também depois o incêndio, os dois ônibus estavam vindo ali um atrás do outro. E o motorista do primeiro ônibus que estava ali, ele se deparou do nada com o vulto da parte traseira da carreta que estava ainda em partes em cima da rodovia. O seu instinto imediato foi tirar para o canteiro central. O que ele não sabia é que a parte da frente do caminhão estava lá. E o impacto foi inevitável. O primeiro ônibus também, após a colisão, explodiu e pegou fogo. E o ônibus que vinha logo atrás acompanhou a manobra de desvio do primeiro e acabou batendo atrás do primeiro ônibus. Um engavetamento ali realmente. Em meio a toda aquela fumaça causada pelas explosões, um segundo caminhão que trafegava no sentido oposto, sentido interior capital, Leme, Araras, carregado de aguardente, popularmente, né, pinga, também se perdeu no meio daquela tormenta de fumaça e caiu no canteiro central, colidindo diretamente com a primeira carreta que havia caído lá. Além desses 4 veículos pesados que se envolveram no acidente, teve também um carro, um Volkswagen Apollo, que derrapou na pista e bateu contra uma placa de sinalização. Felizmente, os 4 ocupantes do carro
não se feriram. Ao todo, 55 pessoas perderam a vida nesse acidente, 53 delas no local e 2 no hospital, em decorrência das gravidades das queimaduras, né? Entre essas 55 pessoas estavam o motorista do primeiro ônibus, o motorista do primeiro caminhão e o do caminhão de pinga, que também morreu na hora. O único motorista que sobreviveu foi o motorista do segundo ônibus. As proporções do acidente movimentaram unidades do Corpo de Bombeiros de toda a região e ainda pessoas que passavam pela rodovia. Pelo menos 100 bombeiros de Araras, Pirassununga, Piracicaba e Campinas participaram do resgate e do combate ao incêndio. A Defesa Civil de Araras simplesmente não existia nesse período e foi criada há meses depois, porque o município entendeu que era necessário ter uma equipe desse porte para esse tipo de acontecimento trágico. O prefeito de Araras na época, o Warley Colombini, não quis que os corpos das vítimas fossem colocados em sacos plásticos e solicitou que todos fossem colocados em caixões, o que levou a movimentação grande, porque teve que vir caixão não só de Araras, mas de outras cidades da região, como Rio Claro, por exemplo. Foi necessário também o uso de um caminhão baú refrigerado para levar todos os corpos até o IML de Campinas. Os sobreviventes da tragédia ficaram abrigados em albergues de cidades da região, Araras, Leme, na espera, né, da identificação dos corpos. Imagina que melancolia, porque a identificação dos corpos levou aproximadamente 2 meses, né? O estado das vítimas fatais, né, corpos queimados, foi necessário o uso de exame de DNA para a identificação de alguns corpos, o que era novidade na época. Outros corpos foram identificados através de objetos pessoais também. Depois disso, os sobreviventes, já totalmente abalados pela perda de parentes e amigos, foram levados até a Academia da Força Aérea aqui na cidade de Pirassununga, onde embarcaram no avião da FAB e decolaram rumo lá a Anápolis, Goiás. Claro, a cidade lá também ficou extremamente abalada com a perda aí de quase 60 pessoas e até tem um busto lá hoje na cidade em homenagem a essas vítimas. A Polícia Civil de Araras abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. O motorista do segundo ônibus, que foi o único que sobreviveu, né, o único motorista, o Euclides Aureliano de Oliveira, foi indiciado e condenado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, pela morte de 18 passageiros. O acidente dos Romeiros no município de Araras, é conhecido assim, marcou a história negativamente como o pior acidente da rodovia Anhanguera que corta o estado de São Paulo. O nosso respeito às vítimas e os familiares deste trágico acidente e, claro, desejamos que isso não mais aconteça, tá? Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Nós levamos histórias, nostalgias para vocês. Se você não é inscrito, vamos interagir. Se inscreva no nosso canal e venha conosco. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!